a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje a gente continua aqui o nosso livro sobre mitologia do Jean-Pierre Vernant, e hoje nós vamos falar de uma história bastante conhecida, que são as Aventuras de Ulisses. E aí eles saem dessa ilha dos comedores de lótus e vão continuar navegando, e vai aparecer um nevoeiro que eles não conseguem mais saber para que lado eles estão indo, não conseguem mais ver a direção, e o barco vai calhar numa ilha. E é uma escuridão total, tão escuro que nem a lua estava no céu. Então, imaginem assim que não tem fio de luz. E aí o Ulisses e 12 homens vão desembarcar na ilha para tentar achar mantimentos, para tentar achar alguma coisa para comer. E eles vão ver que tem uma caverna. Bom, lá talvez nessa caverna tenha alguma coisa de interessante. Vão até a caverna. Quando eles chegam nessa caverna, eles vão ficar maravilhados, porque tem queijos, tem o rebanho também, queijos deliciosos, e eles começam a comer, mas os homens do Ulisses dizem assim: não, vamos pegar esses queijos deliciosos, vamos voltar para o barco e vamos seguir viagem. Ulisses é curioso, né? Uma das qualidades e defeito, vamos dizer assim, do Ulisses era a curiosidade. Essa curiosidade, algumas vezes, fez com que o Ulisses vencesse algumas batalhas, e outras vezes fez com que o Ulisses perdesse de forma bem complicada, como vai acontecer aqui. E aí o Ulisses fala: não, não vamos embora, eu quero saber quem é o dono dessa caverna, quem é que faz esses queijos maravilhosos, né? Eu vou ficar aqui para conhecer esse ser aqui que cuida dessa caverna. Diz que o dono da caverna era um ciclope. Quem era o ciclope? O ciclope eram seres gigantescos e que tinham um olho só no meio da testa. Em algumas pinturas, mosaicos, vocês também vão achar ciclopes com mais de um olho, tá? Mas normalmente o ciclope é representado com um olho só no meio da testa. E é um ser gigantesco, tão gigantesco que quando o Ciclope entra na gruta, né, ele está lá olhando a gruta assim, ele nem se dá conta dos homens, porque os homens pareciam pulgas, eram muito pequenos em relação ao tamanho desse gigante. Mas aí o Ciclope vai ver os homens depois de algum tempo e vai perguntar: quem é você? Pergunta para o Ulisses. Aí o Ulisses mentiu, começou a contar a história, disse que o barco tinha quebrado, que ele precisava de ajuda, se ele podia ficar ali, contou que ele tinha vencido a Guerra de Troia, que ele era um dos heróis gregos que tinha conseguido derrotar Troia, contou histórias que eram uma das coisas que o Ulisses sabia fazer muito bem, né? Ele tinha o dom da palavra. Bom, aí o Ciclope fala assim: ó, eu não quero nem saber dessas tuas histórias aí. Não me interessa. Pegou dois homens, jogou na parede, assim como se fosse uma bolinha jogando na parede, e esses dois homens voltaram, ele pegou e comeu os dois homens vivos. Os outros daí todos ficaram apavorados, né? Falaram assim: e agora? O que vai acontecer com a gente? O Ciclope já tinha fechado a caverna com uma pedra gigante que nenhum ser humano, nem mesmo o Ulisses, com os seus homens que tinham vencido a guerra de Troia, conseguiriam tirar essa pedra da frente, e agora eles precisavam achar uma forma de sair dali. Dia seguinte, o Ciclope comeu mais quatro homens, comeu dois de manhã e dois de noite. Aí o Ulisses, de novo, né, foi lá, bateu um papo, começou a conversar com o Ciclope, né, tentando criar uma relação, quebrar essa hostilidade, e falou assim: olha, eu vou te dar um presente, que vai te dar muita, muita alegria. Papo vai, papo vem, aquele gelo é quebrado, vamos dizer assim, e os dois vão se apresentar. Era comum, quando você se apresenta, até hoje a gente faz isso,
que você vai falar: "Olha, eu sou Alessandra Invite, venho do Brasil, sou filha de fulano, de ciclano", e assim por diante. Mesma coisa que os gregos faziam. Então eles se apresentam, o Ciclope fala que é Polifemo, que se chama Polifemo, e Ulisses, espertinho, vai dizer que o nome dele é Ninguém. E o Polifemo vai dizer assim: "Tá bom, Ninguém, eu vou como eu gostei aqui do nosso papo, eu vou te comer por último, você vai ser o último a morrer". E aí o Ulisses vai falar: "Não, mas calma, eu vou te dar aqui, um presente que você vai gostar bastante". E dá aquele vinho que o Maro tinha, o sacerdote de Apolo tinha dado para ele. E aí o Polifemo começa a tomar o vinho e fica todo molinho, começa a relaxar, acha aquilo maravilhoso, e aí ele come o queijo, bebe o vinho, come o queijo, bebe o vinho, daqui a pouco ele pega no sono. Aí nesse momento Ulisses e os seus, companheiros vão ver, a possibilidade de, tentar vencer esse, gigante. O que que eles fazem? Eles vão armar um plano que eles vão cegar o Polifemo e depois vão conseguir fugir fantasiados, vamos dizer assim, das cabras aqui, do rebanho do Polifemo. Então, o Ulisses vai pegar uma estaca de oliveira, né, vai preparar uma espécie de uma lança e vai furar o único olho do Ciclope enquanto ele estava, dormindo. O Ciclope fica desesperado, começa a gritar, pedir ajuda, "Me ajudem, me ajudem, me ajudem", mas esse mundo aqui dos gigantes ciclopes não era um mundo que eles se, colaboravam entre si. Aí eles escutam, os outros ciclopes escutam o Polifemo gritar e falam: "O que está acontecendo?" E o Polifemo fala: "Ninguém está tentando me matar, ninguém está tentando me matar". Bom, aí os outros dizem: "Pô, se ninguém está tentando te matar, você está precisando de ajuda. O Polifemo está ficando doido", e vão embora. E o ciclope fica lá. Bom, aí o Ciclope não consegue enxergar mais nada, não sabe onde estão aqueles homens minúsculos, em relação a ele, e no dia seguinte ele vai, abrir a caverna para poder levar o seu rebanho para fora. É aí que o Ulisses e os seus homens vão fingir fazer parte do rebanho, então eles se escondem, usando como se fosse, a o a cabra como se fosse em cima deles e vão conseguir escapar, da caverna. Só que aí, o nosso Ulisses, não vai conseguir resistir, né, porque eles escapam, já estão chegando lá no barco, pegam o barco e daí o Ulisses começa a olhar, o Polifemo não enxerga nada, mas começa a jogar um monte de pedra tentando acertar, Ulisses, e os, seus companheiros e não consegue, e aí o Ulisses não resistiu e vai tirar vantagem do Polifemo. Olha aqui o erro, né, que você está contando vitória antes de ter vencido. Esse aqui foi um erro drástico aqui na história do Ulisses, porque é o que vai determinar a não volta dele, pra Ítaca, de forma tão fácil. Então o que que o Ulisses vai dizer? "Ciclope, se te perguntarem quem cegou o teu olho, diz que foi Ulisses, filho de Laertes, Ulisses de Ítaca, o saqueador de cidades, o vencedor de Troia, Ulisses dos 1000 truques". O Polifemo fica irado e claro que agora ele sabe quem até então ele pensava que fosse ninguém, ou seja, se ele fosse chegar para o seu pai para reclamar para o Poseidon e falar: "Poseidon, você precisa se vingar de ninguém. Quem é ninguém? Onde é que eu acho ninguém?", né. Só que o Ulisses se apresentou, deu todo o roteiro necessário para que, o Poseidon pudesse, tomar alguma providência. Aí ele vai dizer para o Poseidon se vingar do Ulisses e dos seus homens, dizendo que eles não devem chegar, em casa sem ter passado por 1000 sofrimentos, sem que todos os companheiros morressem e sem que o navio afunde e que ele ficasse só, perdido e náufrago, ou seja, um desastre total, né. Se até então aqui o Ulisses tinha ainda os seus companheiros de viagem, de guerra e tudo mais, o que o filho aqui pede para Poseidon é para que Ulisses fique sem ninguém,
sem navio, e fique perdido, no mundo e que passe por muitos, sofrimentos. E se de alguma forma ele conseguisse chegar, em Ítaca, ou seja, em casa, que ele chegasse lá como um estrangeiro que ninguém pudesse reconhecer, o Ulisses. Claro que o Poseidon vai atender ao pedido do filho e vai ter uma raiva enorme do Ulisses. E Atena, que era a protetora do Ulisses, que ajudou o Ulisses diversas vezes, dessa vez não vai poder ajudar. Por quê? Porque o Ulisses cometeu um erro. Ele atacou o filho do Poseidon, deixou o filho do Poseidon, na escuridão, porque agora ele não tinha mais como enxergar mais nada, e ele precisava, vamos dizer assim, pagar por esse erro. Então, a Atena, mesmo, gostando do Ulisses, querendo ajudar o Ulisses, dessa vez ela tem que ficar quieta, ela não pode, fazer nada. E aí o navio do Ulisses se afasta da ilha de Polifemo. Aqui, só para a gente ilustrar essa história, temos um grupo escultórico que decorava a Vila de Tibério, em Esperlonga, que é uma praia que fica aqui perto de Roma, onde tinha essa vila imperial do Tibério, e tinha uma gruta decorada com histórias aqui com histórias homéricas. E uma das cenas é justamente aqui o Polifemo, no momento que ele está dormindo, e o Ulisses e os seus homens ao redor aqui, no momento de furar o único olho do Polifemo. E é isso, então, a gente se vê na próxima semana no nosso mundo grego. Um beijo grande para vocês.